Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim trazer para vocês uma apresentação que eu montei para contribuir com o evento global aí Bootcamp 2025 promovido lá na Angola, tá? Esse evento está sendo idealizado por algumas comunidades da Angola e também principalmente pelo nosso amigo da comunidade José Quintino. Então hoje eu vim trazer essa apresentação para vocês que se chama Dominando o Gerenciamento do Azure com AI ou com inteligência artificial. Tudo bem? Espero que vocês gostem da apresentação. Se vocês tiverem alguma dúvida durante a apresentação, vocês podem deixar aí no chat ou podem deixar nos comentários aí do vídeo, que eu ficarei muito feliz em responder essas perguntas. Beleza? Então, antes da gente iniciar aqui a apresentação, gostaria de me apresentar, né? Então, quem sou eu? Meu nome é Idesan Tomás, eu sou brasileiro, né? E atualmente sou Microsoft MVP na categoria Azure. Sou arquiteto de soluções no Bradesco, que é uma das grandes bancos aqui do Brasil. Tenho mais de 10 anos de experiência trabalhando na área de TI, principalmente na área de infraestrutura, que é o meu background, né? E nos últimos 6 anos eu venho trabalhando com Azure, né? Eu venho me especializando em Microsoft Azure. Conheço um pouco ali também de AWS, mas o meu grande forte mesmo é o Microsoft Azure, tá? Atualmente eu tenho um canal no YouTube chamado IT Life Hacks, onde eu gosto de compartilhar conteúdos com a comunidade, né? Principalmente na parte ali de cloud computing, carreira, LinkedIn ou outras ferramentas que acabam ajudando a comunidade e os profissionais de TI no seu dia a dia de trabalho, tá? Então, se você ainda não é inscrito lá no canal, convido você a seguir ali o meu canal. Mas não só no canal, eu também gosto de compartilhar conteúdos ali no meu LinkedIn, crio algumas publicações, né, para dar uma movimentada ali na comunidade. Então você pode também me procurar pelo LinkedIn, só procurar lá Edessan Tomás, você vai achar, beleza? Sou um grande entusiasta do mundo de tecnologia, então eu gosto muito de ficar antenado, né, com novas inovações, enfim, né, tecnologias que vão surgindo aí. Eu gosto muito de ficar pesquisando e acompanhando essas tecnologias. E por fim, eu sou um gamer também. É, Gosto nas minhas horas vagas ali de jogar um videogame, jogar jogos no computador, jogo com meu filho, jogo com a minha esposa, jogo com amigos. Então, gosto de aproveitar o meu tempo livre para jogar alguns jogos também. Beleza? E antes da gente começar aqui o nosso conteúdo, né, da apresentação, eu já trago aqui qual que é o desafio do gerenciamento em nuvem, né? Então, imagine que você é um administrador de nuvem e precisa gerenciar centenas de recursos no Azure. A interface gráfica é fácil de utilizar, mas com o tempo já não atende o número de demandas crescentes. Então, como partir para uma solução mais robusta para tratar de tantos recursos, né? Então, imagina que você está trabalhando numa empresa pequena e essa empresa pequena ela tem ali uma porção de VNets, né? De VMs, de storages, né? Um número baixo que você ali pelo próprio portal da Azure você consegue gerenciar normalmente. Enquanto você está numa empresa pequena, tranquilamente você consegue atender essas demandas. Mas imagina que você passa por uma empresa grande, onde você se depara ali com mais de 13 mil recursos, mais de 1.000 VMs para gerenciar, mais de 200 storages, né? Várias, né, VNets conectadas, né? Então, quando você se depara com esse número gigantesco de recursos, fica muito difícil de você fazer alguns tipos de gerenciamentos utilizando só o portal da Azure, né? De repente chega uma demanda ali do time de segurança pedindo que todas as storage accounts precisam ter ali a parte de acesso público desabilitado. Como que você vai fazer essa alteração nessas storages, né? De uma forma mais eficaz, né? Em vez de você ficar entrando uma a uma e modificando essa opção ali na storage account, beleza? Então é mais ou menos isso que eu quero abordar aqui com vocês. Então antes da gente começar, eu quero apresentar aqui quais são os métodos de gerenciamento do Azure, né? Então o primeiro aqui que é o Azure Portal, né? O Azure Portal, que é a forma mais conhecida, né? Todo mundo que começa a trabalhar com Azure acaba aprendendo ali a interagir com o portal do Azure, né? Existe também o Azure CLI, que é
command line, né, do Azure, onde a gente consegue passar alguns comandos e fazer algumas alterações e gerenciamentos ali dos nossos recursos. E também temos o Azure PowerShell, que assim também como o Azure CLI é um command line, né, que a gente consegue também fazer alguns tipos de interações, só que propriamente para o PowerShell, tá? Então a gente vai entrar um pouco em cada um deles, né? Primeiro falando aqui do Azure Portal, né? O portal da Azure. Quais são as vantagens de utilizar o portal da Azure? A primeira é interface intuitiva, então a gente tem uma interface gráfica onde a gente consegue entrar em cada tipo de recurso, ver todos os recursos que tem por aquele tipo, fazer as interações ali, né? Criar VMs, criar VNets, criar storages, fazer modificação nesses recursos, né? Fazer o delete desses recursos, tudo ali pelo portal da Azure. Então é uma forma fácil, né? Ideal para iniciantes, né? Então você que está iniciando a sua jornada de cloud, normalmente você vai começar interagindo ali pelo portal da Azure, que é a forma mais fácil de você é, criar, modificar ou deletar os seus recursos, né? E também pelo portal da Azure você consegue acessar o modo preview. Então, por exemplo, na Azure, quando ela lança uma feature nova que está em formato preview, nem sempre você vai conseguir acessar pelo modo normal ali do portal da Azure, né? Então, tem uma URL específica para você acessar o modo preview. De repente, algum desses recursos só são mostrados nesse outro modo preview, tá? E quais são as desvantagens? É, uma das desvantagens é o manuseio ali, né? Você gerenciar esses recursos de forma manual. Então, dando um exemplo aqui, quando você vai fazer a criação de uma VM, você precisa entrar lá na seção de Virtual Machines, clicar para criar uma nova VM, preencher os parâmetros ali, né, de nome, qual que é o resource group, qual que é a assinatura que você quer utilizar, enfim, você vai preencher todas as informações ali que ele pede, você coloca para fazer o deploy dessa VM, demora ali um tempinho para fazer o deploy, né? Normalmente coisa de 5 minutos, e por fim você tem uma VM provisionada, né? Então, quando a gente tem essa interação manual com o portal da Azure, é natural que a gente esteja sujeito a erros humanos. Quem nunca começou a criar um recurso ali, depois da criação percebeu que colocou um espaço a mais, uma letra a mais, alguma informação que não era esperada, teve que desfazer toda a criação daquele recurso para depois criar de novo, né? Então a gente acaba estando sujeito a erros humanos durante o processo de criação, alteração desses recursos. E por fim, mais uma desvantagem é difícil de automatizar, né? Hoje, com o portal da Azure, a gente tem ali o ARM template que roda por trás do portal da Azure para a gente fazer o gerenciamento desses recursos. E com o ARM template a gente consegue criar alguns templates de criação de recursos. Isso acaba facilitando a criação, né? Então, em vez de a gente ir naquele formato convencional de criação de recursos, a gente pode já meio que criar um template para criar um recurso, os recursos já com alguns parâmetros pré-definidos, né? Isso acaba facilitando muito a vida de alguns profissionais na criação de recursos, né? Mas para você criar esse template também é muito difícil. Então, acaba sendo difícil de você automatizar esse processo de criação através do portal, tá? O próximo que a gente vai falar é do Azure CLI. Então, quais são as vantagens de utilizar o Azure CLI, né? Primeiro que ele é multiplataforma. Então, se você está utilizando Windows, Linux ou Mac, você consegue fazer a instalação do Azure CLI na sua máquina e em todas essas plataformas ele vai funcionar da mesma forma, né? Então, você vai digitar os seus comandos e vai conseguir fazer as suas criações ou modificações ou deletes ali de uma forma centralizada utilizando o Azure CLI. Você tem a fácil integração com scripts, né? Então, por exemplo, no caso do Linux, você consegue fazer um script em shell ali, colocando quais são os comandos que você quer rodar do Azure CLI, né? Ele também é muito utilizado em processos de CI/CD, né? Então, principalmente para a galera que mexe com DevOps, cria suas pipelines ali de encapsulamento ali da sua aplicação, depois precisa fazer ali um delivery, né? Um deploy
ali na Azure. Normalmente nessas pipelines nós utilizamos comandos do Azure CLI para fazer ou criação de recursos ou um update ali no recurso, né, fazer o deploy da nossa aplicação nos recursos. Então normalmente nós utilizamos comandos do Azure CLI durante essas etapas de pipeline do nosso CI/CD, tá? E fora isso, outra vantagem é o modo interativo. Então, se você não conhece muito como utilizar o Azure CLI, como utilizar os comandos, né, quais são os comandos para fazer criação de certos recursos, o Azure CLI ele tem um modo interativo que é muito bacana, principalmente para quem não conhece muito dos comandos, né? E nesse modo interativo ele meio que vai preenchendo os comandos para você. Então, a sintaxe inicial para você utilizar o Azure CLI é o comando AZ, e a partir dali você vai escrevendo, por exemplo, qual que é o recurso que você quer modificar ou criar, né? Então você vai utilizar AZVM, e depois disso você passa quais são os parâmetros, quais são as informações que você precisa passar, e no modo interativo ele vai preenchendo isso para você, vai te dando algumas explicações. Então, para quem não conhece muito de Azure CLI, o modo interativo é uma ótima opção para você aprender mais a utilizar o Azure CLI, tá? E quais seriam as desvantagens? A principal desvantagem aqui é a curva de aprendizagem, né? Então, como eu comentei, se você não conhece o Azure CLI, é muito difícil você já começar a utilizar ele e rodar vários comandos, né? Normalmente você precisa estudar a documentação, começar a utilizar em laboratórios, identificar como que ele funciona, quais são os retornos desses comandos, né? Então você tem toda uma curva de aprendizagem para você aprender esses comandos, ler as documentações, interagir antes de realmente você começar a utilizar isso em produção, tá? E aqui o próximo que a gente vai falar é o Azure PowerShell. Então, semelhante ali ao Azure CLI, ele também é um formato de linha de comando que você pode interagir com a Azure, né? E quais são as vantagens dele? Um dos principais é a integração com a Microsoft. Então, se você está utilizando uma máquina Windows, você tem o PowerShell e consegue baixar esse módulo do Azure PowerShell para interagir com a Azure, né? Por se tratar de uma ferramenta da Azure e da Microsoft, e a Azure ser da Microsoft, você tem uma gama maior de comandos, né, para você usufruir. Então, é melhor para automações complexas. Você pode criar os seus scripts em PowerShell para rodar vários comandos sequenciais ali. Então é ótimo para automações, né? E principalmente aqui o Azure Automation Account. Então, um pouco mais para frente eu vou explicar um pouco mais sobre o Azure Automation Account, mas é um recurso da Azure onde a gente consegue automatizar processos ali, escrever o nosso script em PowerShell, colocar na Automation Account e programar para que ele rode em determinados momentos, né? E qual que seria a desvantagem? Então, mesma coisa do Azure CLI, a desvantagem é a curva de aprendizagem. Se você não está acostumado a utilizar o PowerShell, você também vai ter ali uma curva de aprendizagem para você aprender a utilizar o PowerShell, estudar documentações, utilizar em ambientes de laboratório, homologação, desenvolvimento, antes de realmente você começar a utilizar ele no ambiente de produção, tá? Então, eu deixei grifado aqui a parte de curva de aprendizagem, que isso daqui vai ser fundamental para o que a gente vai descobrir agora, tá? Então a gente chegou aqui na era da inteligência artificial. Hoje a gente trabalha com vários tipos de copilots aí pela internet, né? E que acabam nos ajudando, né, nesse processo de aprendizagem, né? Então, com o poder da inteligência artificial, a curva de aprendizagem fica mais curta. Então, o que antes a gente precisava ficar olhando documentações, entendendo sintaxe de comandos e tudo mais, hoje a gente pode utilizar a própria inteligência artificial para nos auxiliar com essa curva de aprendizagem. Então, perguntar para ela qual que é o comando que eu utilizo no Azure CLI, por exemplo, para fazer a criação de uma VM. Ele vai lá, vai nos trazer qual que é a linha de comando. Ou, por exemplo, qual que é o comando que eu posso utilizar para modificar uma storage account, né? Então, tendo o poder da inteligência artificial,
essa curva de aprendizagem fica menor, porque a gente pode perguntar informações também sobre documentação, ela vai pesquisar, vai trazer para a gente, normalmente ela traz também com algum link, né? E aqui a gente chega também numa outra funcionalidade, que é o Microsoft Copilot for Azure, né? Uma solução que está em preview ainda, né? Mas que já traz grandes funcionalidades. Então, o que seria o Microsoft Copilot for Azure? O Copilot no Azure é um companheiro de IA que simplifica a forma como você projeta, opera, optimiza e soluciona problemas de aplicativos e infraestrutura na nuvem. Então, assim como existem os outros copilots, né, seja para o Windows, seja no Microsoft Edge, né, o navegador, seja para o Microsoft 365, também existe o Copilot para Azure, que acaba nos auxiliando nesse dia a dia de gerenciamento da nuvem, tá? E o que o Microsoft Copilot pode nos auxiliar, né? Então, aqui eu coloquei alguns dos recursos que são impulsionados por esse Copilot, né? Mas existem vários outros, né? Mas eu trouxe aqui três exemplos que podem ajudar bastante no seu dia a dia de gerenciamento de nuvem. Então, o primeiro aqui é o Resource Graph, né? Então, tenha mais liberdade para visualizar recursos utilizando código. Então, olhando ali pela visão do portal, a gente consegue entrar em cada um dos recursos, né? Mas de repente você quer uma informação que seja mais única, né? Que de repente você vai precisar cruzar informações de diferentes lugares. Com o Azure Resource Graph, você consegue escrever uma linha de código ali onde ele consegue trazer esses recursos de uma forma mais filtrada para você. Então, ele acaba te auxiliando, né, de uma forma mais flexível de como você consegue visualizar esses recursos na Azure, né? O outro recurso aqui é o Azure Cost Management, né, onde você consegue obter análises sobre custos de uma forma mais rápida ali no Azure. Então você acessa o recurso, consegue ter algumas visualizações ali de custo, mas o Copilot ele também pode te auxiliar trazendo alguns resumos sobre esses custos, né? E por último, a Automation Account, que eu tinha comentado um pouco atrás, você consegue criar automações para diminuir a carga operacional de maneira mais fácil, né? Então a gente vai entrar um pouquinho em cada um desses itens aqui para explorar um pouco mais como o Copilot pode nos auxiliar, né? Então, começando aqui pelo Azure Resource Graph. Então, como eu comentei, com o Resource Graph você tem uma liberdade para criar seus códigos para obter informações que precisa. E o Copilot ele pode te ajudar a criar esses códigos com um simples prompt do que você deseja. Então aqui a gente tem um exemplo onde eu escrevo, né? Eu gostaria de escrever uma query que liste todas as VMs que tenham IP público. Então, em vez de você entrar VM por VM e identificar quais delas têm IP público, você consegue usar o Copilot, né? Pedir para ele o que você precisa ali. Eu quero descobrir todas as VMs que eu tenho no meu Azure que tenham IP público. De repente é uma solicitação de segurança, né? Para você gerar uma lista de todas as VMs que você tem que tenham IP público, né? Então ele aqui embaixo ele gera uma linha de código, né? Onde ele vai procurar ali na tabela de resources, né? Ele coloca um filtro aqui que é esse where, que ele vai buscar o tipo de recurso que é virtual machine, e aqui embaixo provavelmente ele vai colocar um outro filtro onde ele busca as VMs que tenham IPs públicos, né? Então, utilizando o Resource Graph, você consegue fazer essa filtragem para ter uma lista ali dos seus recursos dessa informação que você precisa, e você pode utilizar o Copilot para gerar esse código, né? Se você não tem tanta familiaridade para criar esses tipos de código, você pode utilizar o Copilot para te auxiliar a criar esses códigos para você. Beleza? O próximo item aqui é o Cost Management. Então, como eu tinha comentado, você pode utilizar ele, né, para verificar os custos do ambiente de Azure. E o Copilot pode ajudar a gerar insights, né, com alguns prompts gerados por linguagem natural. Então, imagina que você acessa ali o Cost Management, você precisa entrar em vários tipos de gráfico, fazer as filtragens, até você chegar à informação que realmente você deseja, né? Mas usando o próprio Copilot você pode
escrever ali, né, como está aqui nesse exemplo, eu quero sumarizar os custos dos meus últimos 6 meses, né? Então ele vai trazer essas informações para você. Então as informações aqui de maio até outubro, né? Ele trouxe as informações aqui por mês e depois você pode fazer uma outra pergunta em cima daquelas informações, né? Então desses custos, né? Quanto que eu gastei em VMs no meu último mês? Então ele vai trazer aqui qual que foi o custo de VMs no meu último mês e ainda traz uma porcentagem. Veja que você passou um requisito para ela, né, uma informação que você precisa, e ela já trouxe isso mastigado para você, já trouxe essa informação de uma forma mais rápida. Você não precisou entrar ali no Cost Management e fazer vários filtros até você chegar na informação que realmente você queria. E por último aqui, eu vou falar do Azure Automation Account, né? Então, com o Azure Automation Account, nós podemos utilizar o Automation Account para rodar scripts e automatizar processos manuais que demandam esforço e tempo. E com o Copilot, podemos criar esses scripts de formas rápidas e eficazes, né? Então, explicando um pouco do que é o Automation Account. Automation Account é um recurso da Azure onde você consegue programar algumas automações, né? Alguns scripts que no caso aqui são chamados de runbooks, e esses runbooks eles vão rodar dependendo da forma que você configurar eles, né? Então você pode colocar eles para rodar com algum tipo de schedule, né? Seja diariamente, de hora em hora, ou uma vez por semana, você consegue criar o script e programar para ele rodar em determinados momentos, ou você pode deixar o script lá para você rodar conforme você executa ele diretamente pelo portal da Azure, tá? E uma grande funcionalidade bacana aqui da Automation Account é que você não precisa utilizar ela somente para interagir com recursos da Azure. Você também pode interagir com recursos do seu ambiente on-premises, porque ela tem essa funcionalidade aqui, que é o Hybrid Runbook Worker, né? Que é basicamente você provisiona alguma VM, né? Seja no seu ambiente de Azure ou no seu ambiente on-premise, você vai rodar um script ali de configuração desse Hybrid Worker, né? Que ele vai linkar essa VM com a sua Automation Account, e na configuração do seu runbook você pode especificar se você quer rodar esse runbook na Azure ou no seu ambiente on-premises. Então imagina que você cria um script que vai interagir com as suas VMs lá do seu ambiente on-premise, e esse script você vai direcionar que ele rode nessas VMs do Hybrid Work que estão lá no seu ambiente on-premise. Então você acaba expandindo essa interação, seja na sua parte de nuvem, no Azure, né, ou seja na sua parte de on-premise. Você acaba aumentando o seu nível de automação. E aonde que o Copilot entra aqui? Para você conseguir montar esses runbooks, você precisa escrever um script ali, ou em PowerShell ou em Python, né? Então, com o Copilot você consegue criar automaticamente esses scripts, né? Passando ali um prompt para ele, né? Ah, eu quero que você crie, por exemplo, um script que faça determinada ação, né? Então eu vou trazer um exemplo aqui que eu até utilizei numa outra empresa, onde eu montei um script ali que ele gerava um snapshot de todos os discos de determinada VM, e esse script ele ficava parado ali na Automation Account e ele era utilizado principalmente ali pelo time de operações, né? Imaginando que tinha uma alteração que seria executada ali naquela VM, só que em vez de você se resguardar do backup do dia anterior, o time utilizava esse script para gerar um snapshot de todos os discos daquela determinada VM que ia passar por uma alteração, para ter um backup ali caso aquela alteração derrube a aplicação, derrube o banco, enfim, que tinha naquela VM, e a gente consiga restaurar esse snapshot para restaurar o estado anterior daquela VM, né? Então é um script que eu deixava ali na minha Automation Account, o time de operação passava os parâmetros, né, de qual que era a subscription, o resource group e o nome dessa VM.
O script rodava ali coisa de 1 ou 2 minutos e ele já gerava todo o snapshot de todos os discos dessa VM. Então, em vez do profissional ir lá é, gerar o snapshot disco por disco, o script já rodava e já automatizava esse processo, né? Então, para gerar esse script, eu já tenho uma experiência com PowerShell, né? Então eu consegui gerar esse script utilizando a minha própria experiência. Mas imagina que você quer gerar outros scripts, né? E não tem muita experiência ali com PowerShell em gerar scripts. Você pode utilizar o próprio Copilot para te auxiliar a gerar esses scripts para você. E depois você colocar na sua Automation Account. Beleza? Então, quais são os benefícios, né, principalmente para a área de TI e utilizar o Copilot? Então, primeiro é a aceleração de aprendizagem, né? Então, como eu comentei aqui nos temas anteriores, se você precisa interagir com scripts de Azure CLI ou Azure PowerShell e você não conhece muito bem, você pode utilizar o próprio Copilot para gerar esses scripts para você. Então, o Copilot for Azure, você pode pedir para ele passar quais são os comandos para você fazer determinadas alterações ali numa VM, numa storage, né? Ele vai trazer esses comandos para você e com isso você também vai aprendendo como utilizar esses comandos, né? Então diminui muito essa parte de aprendizagem, né? Tem a parte de redução de erros, então, principalmente se você vai criar scripts que vão automatizar processos, você vai ter uma redução de erros humanos, né, durante a execução desses processos manualmente, né? Então, como eu comentei, eu criei um script ali que tira o snapshot de todos os discos. Imagina que alguém manualmente fosse tirar esses snapshots e acaba esquecendo de algum desses discos, né? Imagina se precisa restaurar e esse disco não tem o snapshot ali necessário. Então, colocando essas ações em um script, colocando um script para rodar, você tem mais segurança que todas as ações ali vão ser executadas, né? A gente tem aqui um aumento de produtividade, principalmente porque quando a gente tira essas ações manuais e recorrentes e passam elas para scripts, elas vão rodar mais rápido e sem a necessidade de uma interação humana ali, né? Você normalmente ou vai precisar executar esse script ou colocar esse script para rodar em um schedule para ele rodar sozinho, né? Um grande exemplo de produtividade que eu gosto de trazer aqui é o serviço de auto reset de senhas do Entra ID, né? Imagina que lá atrás, antes da gente ter esse serviço, muitos dos profissionais de TI eram bombardeados com vários chamados para reset de senha. Então o usuário vai lá, acaba esquecendo a sua senha, perdendo a sua senha, bloqueando o seu usuário. Aí ele vai lá, abre um chamado para TI, a TI vai lá nesse usuário, reseta essa senha e manda essa senha para o usuário para ele ter acesso ali novamente, né? Fazer a alteração da senha. Só que imagina isso numa escala de centenas de chamados, de repente por dia, né? Por semana ou por dia. O cara ele não consegue fazer nenhuma outra atividade, só precisa ficar fazendo esse tipo de atividade, resetando senha o dia todo ali para atender as demandas dos usuários, né? Então, com esse serviço de autoatendimento, o próprio usuário pode acessar o serviço, fazer o reset da sua senha, né? Normalmente utilizando ali um MFA, e isso a gente já tira toda essa carga de chamados repetitivos para alteração de senha do time de TI, liberando eles para fazer outros tipos de atividades. Então, esse daí é um exemplo, mas, por exemplo, a gente pode utilizar vários outros ações que são repetitivas. A gente já pode pensar em uma automação que pode colocar ali na Automation Account para rodar, que pode tirar essa carga do nosso time de TI, tá? E principalmente aqui, outro benefício é mais atenção ao negócio. Quando a gente tira essa carga operacional recorrente, né? Então o cara todo dia ele precisa executar um tipo de ação. Se a gente tira essa carga dele, ele acaba tendo mais tempo para estudar, para pesquisar melhorias ali do ambiente, né? Para conhecer outras tecnologias e trazer tecnologias novas para o ambiente da empresa. Então,
tirando essas cargas manuais e transportando elas para automações, o profissional ele vai ter mais tempo para estudar e descobrir outras formas de melhorar o negócio, melhorar o ambiente de nuvem, trazendo mais benefícios aí para a empresa, tá? E antes da gente finalizar aqui, gostaria de deixar essa mensagem, né? O futuro do gerenciamento do Azure é híbrido, um equilíbrio entre profissionais, scripts e inteligência artificial. Então, você que é um profissional de TI que ainda está executando muitas das atividades de forma manual, utilizando o portal da Azure, vale você começar a estudar tanto o Azure CLI quanto o Azure PowerShell para você começar a otimizar essa sua interação, né? Começar a passar essas atividades para scripts, né? E você tem um grande aliado que é a inteligência artificial, que pode te auxiliar nesse processo de aprendizagem, nesse processo de montar os scripts, de procurar documentações para você potencializar o seu desempenho, potencializar a utilização do Azure no seu ambiente de trabalho. Beleza? Bom, a minha apresentação fica por aqui. Gostaria de agradecer a sua audiência, os seus comentários. é, as dúvidas que você deixou aí no chat ou nos comentários eu vou estar respondendo também. Mas se você não quiser deixar aqui, também quiser me mandar uma mensagem lá no LinkedIn, fique à vontade, né? Mais uma vez agradeço aqui e curtam aí o evento, o restante do evento Global AI Bootcamp 2025. Muito obrigado, valeu!